1 Timóteo 4, do verso 11 ao verso 16. Eu peço a você agora que acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra de Cristo. Diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Senhor Deus, visita-nos com teu Espírito. Assista ao que prega, aos que ouvem, de modo que teu nome seja exaltado e tua igreja seja edificada. No nome de Jesus. Amém. Amém. No capítulo 4, meus irmãos, o apóstolo Paulo se concentrou nas obrigações pastorais de Timóteo enquanto pastor na igreja de Éfeso. Nos 5 versos iniciais do capítulo, como já ouvimos, ele alertou Timóteo quanto à apostasia e o falso ensino. Do 6 ao 10, ouvimos na semana passada, ele o encorajou à fidelidade ao ministério. Timóteo deveria labutar pela salvação dos homens, exercitar-se pessoalmente na piedade e se alimentar da boa doutrina. E agora nós chegamos ao fim deste capítulo, onde o apóstolo apresenta mais alguns deveres a serem observados pelo jovem pastor de Éfeso. Se ele deseja ser um bom ministro de Cristo, ele precisa dar atenção a esses deveres. E esse é o tema da mensagem do sermão de hoje. Os deveres do ministro. Quais são, queridos, os deveres do ministro? Paulo pinta aqui o retrato do ministro fiel. E ele espera que Timóteo siga à risca. Ele aponta 3 deveres fundamentais que não podem ser negligenciados. Primeiro dever, versos 11 e 12. O ministro deve ser exemplo para os fiéis. O ministro deve ser exemplo para os fiéis. Vamos começar pelo que diz o verso 11. Ordena e ensina estas coisas. Mais uma vez, Paulo trata de relembrar a relação inseparável que existe entre ensino e autoridade, que ele abordou mais profundamente no capítulo 2. Na condição de pastor e mestre da igreja, por meio de seu ensino, Timóteo é chamado a ordenar, o que significa exigir de forma autoritativa. E uma vez que ambos os verbos, queridos, estão no tempo presente no grego, isso implica que deveria ser uma tarefa contínua do pastor. Mas aí nos perguntamos, ordenar e ensinar o quê? Paulo diz estas coisas. É uma referência a tudo o que foi tratado na carta até então. Portanto, ele deveria exigir, enquanto instrui a igreja, não colocar como opção, que ela atenda a tudo o que foi prescrito nesta carta. Então o autor continua, verso de número 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A NVI traduz o início desse verso da seguinte forma: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Na segunda carta a Timóteo, o apóstolo nos deixa com a impressão de que Timóteo era um tanto tímido e não tão seguro de si mesmo. No entanto, uma coisa é certa: ele era jovem para os padrões da época. Naquele tempo existia duas classes de adultos: os jovens e os anciãos. Uma pessoa, para a alegria de alguns aqui, podia ser considerada jovem até os 40 anos. E segundo a datação histórica da Escritura, é seguro afirmar que Timóteo estava na casa dos 30, entre 34 e 39 anos. Sendo assim, para os padrões da época, significa dizer que Timóteo tinha idade para participar da UMP.
E esse parecia ser um grande desafio, irmãos. Por quê, pastor? Porque a igreja, provavelmente os membros da igreja tinham grande dificuldade em serem pastoreados por um jovem. Especialmente os presbíteros, os anciãos da igreja, que sendo idosos mais maduros, tinham grande dificuldade em se submeter à instrução e à liderança de um jovem pastor. Ainda mais sendo ele um tanto tímido e mais reservado. Então, temendo que a posição de Timóteo, a sua autoridade fosse minada por conta da pouca idade, Paulo diz assim, que ninguém pense pouco de você. É o que nós temos literalmente no grego, que ninguém pense pouco de você. Em outras palavras, ninguém poderia desprezar Timóteo, seu ministério em razão da idade, a sua posição e autoridade não deveriam ser colocadas em xeque em razão disso. Então essa é uma palavra de encorajamento a Timóteo. Ninguém te despreze. Mas principalmente uma exortação dirigida à igreja. O apóstolo exorta os membros a não desprezá-lo por sua juventude. Mas como é, queridos, que um jovem ministro pode conquistar o respeito dos anciãos e da igreja? Obviamente o caminho não é imposição, nem exigência. Porque já desde essa época eles entendiam um princípio muito importante. Respeito se conquista. Respeito se conquista. Como Paulo podia dizer, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz, Timóteo, você deve buscar o mesmo objetivo. O único modo de não ser desprezado pela pouca idade é sendo modelo, padrão de piedade para a igreja. Torna-te padrão dos fiéis. E Paulo lista áreas específicas, queridos, onde ele deveria ser padrão. Para começar, Timóteo deveria ser exemplo na palavra. Ou seja, toda a sua conversação deveria ser cheia de piedade. Suas palavras devem ser temperadas com graça, com amor, com bondade, com santidade. E além de um falar piedoso, ele precisa ter também um procedimento piedoso. Paulo tem em mente o comportamento geral de Timóteo. Ele precisa ser exemplar na sua vida em todas as áreas, diante de Deus e dos homens. Também no amor. O jovem Timóteo precisa ser conhecido por amar a Deus com toda a sua força e amar ao próximo como a si mesmo. Especialmente como pastor. Ele precisa demonstrar um coração afetuoso, pastoral, por aqueles que Deus colocou sob os seus cuidados. Na fé também, modelo na fé. Ou seja, deve ser um homem de confiança, um homem que crê no que prega, que vive pela fé. E por fim, quanto à pureza. É óbvio, irmãos, que pureza cobre toda a vida. Mas pela palavra usada aqui, me parece ser uma exortação quanto à pureza sexual. Ele está dizendo que o jovem pastor deve manter uma conduta pura, moral, deve ter controle sobre suas próprias paixões. Eis o retrato, o modelo de ministro que Timóteo deveria ser. Torna-te padrão para os fiéis. Vamos às aplicações. Em primeiro lugar, se um ministro deseja o respeito de sua congregação, ele deve conquistá-lo por meio do exemplo. Se o ministro deseja o respeito de sua congregação, ele deve conquistá-lo por meio do exemplo. Convenhamos que a juventude e a pouca experiência de Timóteo pareciam jogar contra a aceitação de seu ministério. E de certa forma, irmãos, algumas objeções levantadas pelos membros da igreja de Éfeso seriam até compreensíveis. Existiam certos receios do tipo, será que ele tem maturidade para liderar? Ele dá conta de pastorear a igreja? Será mesmo que ele tem capacidade para instruí-la e refutar o erro? Protegê-la do erro? E se a situação para Timóteo em Éfeso já era desafiadora, o que dizer de vocês? Tem um pastor ainda mais jovem do que ele. Nos quase 2 anos de ministério aqui, meus irmãos, eu tive de lidar com alguma desconfiança com relação à minha idade. E eu me lembro que, logo no meu início, um irmão muito querido, ele me deu o seguinte apelido, Pastor Júnior. Eu confesso a vocês, eu não gostei muito do apelido, mas eu entendia que a minha mocidade podia ser um desafio não só para mim, mas para ele também, para os demais irmãos. E aí, como Timóteo, eu tenho aprendido que respeito e autoridade pastoral não se impõem, não se exigem,
não se cobram, mas são conquistados. Por isso, o melhor que um ministro, sendo jovem ou não, independente da idade, o melhor que ele pode fazer é ser um exemplo para o seu rebanho. E aí, pensando nisso, você tem que se perguntar o seguinte: o que devemos olhar na vida de um pastor? Olhar na vida de um pastor. Primeiro, ele deve ser exemplar nas suas palavras. Sua conversação deve ser piedosa. Ele é aquele tipo de homem que Deus acaba sendo pauta da conversa, independente do que se está falando. Sua palavra, seu falar é temperado com graça, com bondade. Isso é percebido pelas crianças e pelos idosos. Até mesmo quando vai repreender o pecado, suas palavras são cheias de amor. Ele não se alegra com a imoralidade. Ele não fica com essa de conversa suja, piada suja, conversa obscena. Ele não tem prazer na dureza, na rispidez, na ignorância. Ele é um modelo na forma como ele fala. Mas ele também é exemplar no procedimento, como é o comportamento dele. E aí eu acho fantástica a afirmação do puritano Richard Baxter, quando ele diz assim: o ministro tem que ter o cuidado para não desdizer com a sua vida aquilo que ele diz com a sua língua. Ele tem que ter o cuidado para não desdizer com a sua vida o que diz com a sua língua. E um outro teólogo chamado I.M. Baldes disse o seguinte: a vida do pregador fala mais alto do que os seus sermões. A vida do pregador fala mais alto do que os seus sermões. Não há tragédia maior para uma igreja, queridos. Não há tragédia maior para o evangelho do que um ministro incoerente. É triste quando há um abismo entre o sermão e a vida, quando aquilo que é anunciado de forma eloquente no púlpito está completamente divorciado da vida fora dele. Eu digo, ai de mim. Ai de mim. Por outro lado, é meu dever. É dever de todo ministro cristão ser irrepreensível. Devemos ser os primeiros a praticar o que pregamos. E com isso não estou sugerindo, todo pastor deve ser perfeito. Porque nós não seremos. Mas nosso dever é pela graça, queridos, andar como quem vive corandel diante da face de Deus. Na vida, no lazer, no culto, no relacionamento, no casamento. É um homem que vive para Deus. Terceiro, ele é modelo no amor. Ele tem que amar a Deus de todo o coração. Deus tem que ser a fonte do prazer da sua alma, a sua fonte de confiança. Ele vive para conhecer, para desfrutar e para amar, obedecer a Deus. E ele ama o próximo, Deus. Principalmente as suas ovelhas. Ele ama as ovelhas que o Senhor confiou. E provavelmente, preste atenção, você já conheceu muitos pastores na sua vida, especialmente se você já tem alguns anos de caminhada. Você conheceu bons pastores e talvez você conheceu péssimos lobos. Você sabe o que diferencia o bom pastor do mau pastor? Sabe qual é a linha divisória entre o mercenário e o pastor? É o amor. É o amor. Porque um pastor exemplar, queridos, padrão para os fiéis, é aquele que ama as suas ovelhas. Ele ama a ovelha desgarrada. Ele ama aquela ovelha, aquele irmãozinho difícil, chato, cheio de defeito, mas ele ama. Ele as ama, ele ama as suas ovelhas apesar do passado delas. Apesar das falhas delas, das suas desavenças. E ele vai fazer todo o possível a fim de buscar o bem dessas ovelhas. Ele não vai conseguir esconder seu coração pastoral, seu coração amoroso. Ele é um modelo na fé, queridos. O que é que isso quer dizer? É alguém que não vive pelo que vê. Sua fé não está no mundo. Sua fé não está nos homens do mundo, nos governos do mundo. Sua fé está em Deus. Sua fé está na sua palavra. Ele confia de forma convicta em tudo o que prega. Ele está convicto. E ele está confiante nas palavras e nas promessas de Deus. E por fim, ele deve ser puro. Queridos, o que tem de hoje escândalo envolvendo pastores? Pastores que não teriam coragem de mostrar o histórico de seus celulares e computadores. Pastores com vícios e hábitos secretos, pornografia. Deve ser alguém com a mão e o coração puro. O pastor precisa ter uma vida pura, não perfeita, uma vida pura, andar com integridade.
é somente, irmãos, quando ele se esforça em Deus, porque a força não é nossa. Se não for pela graça de Deus, pastor nenhum é padrão. Mas pela graça, aí nós chegamos ao ponto onde podemos dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É o que Timóteo deveria ser para a igreja de Éfeso. É o que eu espero, pela graça, ser para os irmãos. Então, se você está debaixo, e vocês estão, do ministério de um homem fiel, apesar da sua juventude, você deve respeitá-lo. Você deve submeter-se ao pastorado, desde que este homem esteja submetido às Escrituras e ao Senhor. Lembre-se de orar, especialmente se ele for jovem. Ore por seu pastor. Eu vou falar mais sobre isso agora. Crianças, prestem atenção, crianças. Olha aqui para mim, tá bom? Nós não podemos apenas falar que amamos a Jesus, né? Falar que vamos à igreja, falar que amamos o Senhor. Se nós não vivemos, preste atenção aqui as meninas, ó, Aurora, se nós não vivemos uma vida que mostra que amamos o Senhor, não é? É estranho. Principalmente o pastor, vocês não acham? Imagina, o pastor sobe aqui, fala para você não mentir, mas ele mente. Não é feio isso, não é estranho? Então, ó, todo pastor, ele tem que se esforçar para ser um exemplo para vocês. Na forma como fala, como se comporta, tá bom? E vocês também. Papai e mamãe precisam ser exemplos para vocês. Vocês precisam ser exemplos para as pessoas com quem vocês convivem, tá bom? Então, ó, principalmente o pastor, ele tem que ser o exemplo para vocês daquilo que ele prega, porque senão vai ser tudo por água abaixo, não é? Então lembrem-se disso, tá? O pastor ele precisa ser um padrão, mas todo crente, no fim das contas, precisa ser um padrão, tá bom? Vamos ao segundo ponto, então, queridos, os deveres do ministro. Primeiro, o ministro deve ser um modelo para os fiéis. Segundo, versos 13 e 14, o ministro deve dedicar-se à instrução da igreja. Então, Paulo continua com suas orientações, verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. No fim do capítulo 3, Paulo fala que planeja ir a Éfeso em breve. E quando estivesse ali, ele nos dá a entender que ia retomar algumas responsabilidades pastorais na igreja. No entanto, até isso acontecer, Timóteo deveria se encarregar dessas tarefas. E quais são elas? Para começar, a leitura. Aplica-te à leitura. Ele está falando da leitura pública da Escritura no culto. E este, irmãos, era um elemento extremamente importante na adoração da igreja primitiva. Foi uma das práticas que os cristãos levaram do judaísmo, da adoração judaica. E no tempo que Paulo escreveu essas cartas, essas leituras públicas não só incluíam os livros do Antigo Testamento, mas também as cartas e os escritos dos apóstolos. Por exemplo, você não precisa abrir. A primeira carta aos Tessalonicenses Paulo conclui, com uma ordem para que ela seja lida a todos os irmãos. E essa mesma ordem aparece em outras epístolas do Novo Testamento. E sobre a importância dessa prática, um pastor americano ele escreveu o seguinte: na igreja primitiva, preste atenção, a leitura pública da Escritura era necessária porque os livros e pergaminhos eram escassos. Para muitos cristãos, o culto público era a única oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Portanto, Timóteo deveria assegurar que porções inteiras da Sagrada Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, fossem lidas sempre no culto ao Senhor. Além disso, ele deve dedicar-se também à exortação. Na Bíblia, irmãos, exortação é um termo sinônimo para um sermão. Um sermão. Isso que está acontecendo agora aqui, a entrega de um sermão. É um termo sinônimo para sermão. Trata-se da exposição e da aplicação da Escritura que seguia a sua leitura pública. Depois de ler, Paulo está dizendo, Timóteo deveria explicar, aplicar a palavra de Deus, ministrá-la segundo as necessidades da igreja. E por fim, ele deveria dedicar-se ao ensino. E aqui o apóstolo está pensando na obrigação de catequizar a igreja na doutrina.
Trata-se de uma instrução mais sistemática do ensino dos apóstolos, que também ocupavam um lugar importante nas reuniões da igreja de antigamente. Então, com essas três expressões, leitura, exortação e ensino, Paulo está resumindo o ministério da palavra. O ministério da palavra, e ele está dizendo, Timóteo, seja fiel nesse ministério para o bem da igreja. Afinal de contas, ele foi ordenado para isso. É o que o verso 14 diz. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então Paulo está relembrando a Timóteo a ocasião de sua ordenação. O que é a ordenação? É admitir uma pessoa que tem vocação no ofício, no serviço formal, oficial, na igreja de Deus. Então a ordenação, se você já participou de um culto de ordenação, eu espero em Deus que o meu esteja perto, né? Ele se dá por meio da imposição das mãos dos presbíteros, do presbitério. E foi o que aconteceu com Timóteo. No Antigo Testamento, oficiais eram ordenados da mesma forma, né? E impor as mãos, irmãos, simboliza o recebimento de autoridade. Recebimento da graça e dos dons do Espírito para o desempenho do ministério. Então isso se tornou uma prática também no Novo Testamento. Oficiais eram ordenados por meio da imposição de mãos. E é sobre esses dons pastorais, recebidos na imposição de mãos, que são fundamentais para o trabalho pastoral. Paulo diz assim, não negligencia. Não os negligencia. Porque ele diz, o próprio Espírito confirmou a escolha de Timóteo para o ofício pastoral. E dessa forma, uma vez que ele foi confirmado e capacitado pelo Espírito para essa tarefa, ele deve ser fiel no uso desses dons, no trabalho pastoral. Queridos, vamos aqui às aplicações. Tá? Primeiro lugar, nós devemos cultuar, preste atenção, devemos cultuar em uma igreja onde a Escritura tem um lugar central no culto. Vou repetir, devemos cultuar em uma igreja onde a Escritura tem lugar central no culto. Eu acho engraçado que algumas pessoas, depois de visitarem uma certa igreja ou certas igrejas da cidade, eles chegam com uma mesma crítica. Eles dizem assim, o lugar é tão escuro que não dava nem para ler a Escritura. Já pensou que coisa incoerente, estranha, né? Você vai a uma igreja que é tão escuro, uma suposta igreja que é tão escuro, que você não tem nem condição de ler a Bíblia. Na igreja reformada, irmãos, na igreja reformada, nós aprendemos que a Escritura tem um lugar central no culto. Mais do que isso, ela regula, ela determina tudo o que nós fazemos aqui. E aí tem um nomezinho para isso, é princípio regulador do culto. Princípio regulador do culto. Esse princípio está na nossa confissão de fé. E basicamente ele ensina o seguinte, o modo aceitável, o único modo de adorar o verdadeiro Deus é por meio daquilo que ele prescreveu na sua palavra. E não estamos autorizados, aí além disso, a incluir elemento no culto que não foi prescrito na Escritura. Por isso, um critério fundamental para descobrir se estamos em igreja bíblica. Vou repetir. Um critério fundamental para descobrir se estamos numa igreja bíblica, se participamos de um culto regulado pela Escritura, é nos perguntar o seguinte, preste atenção, o quanto de Escritura há nesse culto? O quanto de Escritura há nesse culto? A Escritura Sagrada, ela tem uma aparição tímida, discreta, ou ela está presente em todos os elementos da adoração? Para citar a ordem inicial de Paulo, o quanto de leitura pública da Escritura há no culto? Será que ela é lida um pouquinho no início e pronto? Ou será que ela é lida e mencionada em todos os aspectos e partes da nossa liturgia? Da mesma forma, irmãos, a Escritura regula o repertório da igreja. É por isso que nós começamos a cantar os salmos, que é o inário inspirado do Espírito Santo, mas também cantamos hinos, canções, regidas pela Escritura, profundas teologicamente, com doutrina cristã, porque a Escritura regula nosso repertório. A Escritura regula nossas orações também.
Porque a forma como oramos precisa ser um reflexo das orações da Escritura. Ou seja, nós oramos a palavra. E o mesmo se dá com a pregação, como eu vou falar mais adiante. Então, queridos, essa parece ser uma das preocupações de Paulo, no capítulo 4, verso 13 aqui, que a Escritura seja lida, mencionada, priorizada no culto de adoração da igreja de Éfeso, e o mesmo deve ser feito por nós, se nós queremos ser fiéis a Deus. É isso que nos separa da igreja de Roma, é isso que nos separa das outras seitas, porque nós perseveramos em fazer da palavra o centro, a regra da adoração. A regra. Segunda aplicação. Quer dizer, antes da segunda aplicação, crianças, prestem atenção. Aurora, Sara, Catarina. Tudo que nós fazemos todo domingo, vocês veem aqui, a gente faz a mesma coisa, não é? De formas diferentes, a gente lê textos diferentes, canta música diferente, mas nós fazemos a mesma coisa, não é? Como é que o culto começa? Com a leitura de um salmo, né? A gente canta, tem a palavra. Por que a gente faz essas coisas, só essas coisas? Porque a gente não pode colocar no culto aquilo que a Bíblia diz que não pode. A gente só faz essas coisas no culto, a gente canta, a gente ora, a gente lê a palavra, o pastor prega. Por quê? Porque é o que Deus mandou fazer. O que é que acontece? Tem gente, olha só, que coloca dança no culto. Pode? Não pode. Sabe por quê? Porque a Bíblia não autoriza. A gente não faz nada que Deus não tenha permitido na palavra. Por isso que todo domingo nós temos oração, leitura da palavra, pregação, canto, porque é o que está na Bíblia, tá bom? Lembra disso. No culto ao Senhor, no domingo, a gente só faz o que está prescrito, o que Deus ordenou na palavra, tá bom? Segundo lugar, o ministério da palavra, irmão, segunda aplicação, o ministério da palavra deve ser a prioridade de toda a igreja sadia e de todo pastor fiel. Vou repetir, o ministério da palavra deve ser a prioridade de toda a igreja sadia e de todo pastor fiel. É claro, meus irmãos, que o púlpito não encerra o trabalho pastoral, certo? O trabalho pastoral, ele vai muito além do púlpito, mas ainda assim a instrução da igreja é a prioridade do ministro. O ministro fiel é aquele que ocupa a maior parte do seu tempo estudando, preparando-se para entregar a verdade, para instruir o povo de Deus. Por isso, meu irmão, logo no início, ouça essa lição. Valorize os esforços do seu pastor. Valorize os esforços do seu pastor para pregar a verdade. Porque o pastor que zela, quer uma demonstração de amor do seu pastor, ele pode dar várias. Mas a primeira e principal, se ele dá uma dieta para vocês, todo dia do Senhor, uma dieta rica, gorda, farta de escritura. De verdade. Porque o pastor que ama e zela pelo seu rebanho, ele vai oferecer uma dieta rica assim. Então o que é que você pode fazer? Você pode incentivá-lo, você pode encorajá-lo. E principalmente, você dê condições. A igreja precisa dar condições para que o pastor se dedique à instrução. No culto, nas demais oportunidades que a igreja tiver, que essa seja a sua prioridade. Eu vou repetir para não causar nenhuma confusão. Essa não é a única atribuição do pastor, mas ela é a principal. E eu insisto nisso, irmãos, porque a exposição da Escritura é insubstituível. A pregação é o assim diz o Senhor. É o próprio Cristo falando pela boca do pregador. E ouça só, Deus usa a pregação para levar pecadores da morte para a vida. Para gerar fé num coração endurecido, para edificar a sua igreja. É por essa razão que, via de regra, você entra numa igreja reformada, o que é que vai ter? Pregação expositiva sequencial em livros inteiros da Bíblia. Por quê, meus irmãos? Porque assim a igreja é apresentada a todo o conselho de Deus. A Escritura é lida, é explicada e é aplicada. E na pregação expositiva não tem essa. O que eu acho, o que eu penso, o que eu prefiro. É o que o texto diz e acabou. É o que o texto diz. O texto é lido, ele é explicado, ele é aplicado. O único compromisso do pregador fiel é expor a Escritura, é apresentá-la em sua inteireza. Esse é o dever de Timóteo.
o dever de todo ministro é pregar a Cristo em toda a Escritura e ponto. Por isso, ouça isso, ó. Toda igreja sadia, ela não vai ocupar o precioso tempo da sua liturgia com teatrinho, com palestra, com mensagem motivacional, com dança, com qualquer outra coisa. Por quê? Porque nossa liturgia é preciosa. E a prioridade, irmãos, é a pregação das Escrituras. É a pregação da palavra de Deus. Foi por isso que quando Paulo escreveu aos mesmos Efésios que Timóteo pastoreia, ele disse assim, ó, que Deus deu pastores e mestres para a igreja. Para quê? Para entreter eles? Não. Ele diz, ó, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Por que Deus deu pastores e mestres à igreja? Para o crescimento na fé da igreja. Não foi para entretê-la. Foi para fazê-la crescer. Foi para que ela conheça a vontade do Senhor. Seja treinada para a missão. Porque um povo instruído, olha só, presta atenção. Um povo instruído, ele vai ser menos vulnerável ao erro. Um povo instruído vai ser mais hábil para testemunhar a razão da sua fé. São púlpitos saudáveis, irmãos. Fiéis, que pelo poder do Espírito Santo, não pela eloquência do pregador, que pelo poder do Espírito produzem pais e mães capazes de inculcar o Evangelho no coração dos filhos. É assim também que homens são instruídos, treinados para pastorear suas famílias. Portanto, um homem que chamado para pregar, não esqueça disso. Um homem que chamado para pregar não faz disso sua prioridade, ele é um infiel. Um homem que chamado para instruir, não instrui, falha no seu dever, ocupa seu tempo com outras coisas e falha nesse dever. Ele é infiel e a igreja que está sob seus cuidados corre risco. Eu quero que você lembre disso quando você pensar em congregar em uma igreja. Qual é o critério mais importante? Não é a estrutura do ministério infantil. Não é a agenda da programação dos jovens. Não é as programações para casais, retiro, seja o que for. Ouça, olha, ainda que essas coisas tenham a sua importância. Tá bom? Ainda que tenham sua devida importância. Mas esse não é o critério fundamental. Eu já vi cristãos que se submetem a uma dieta terrível de escritura, onde não há pregação do Evangelho. Porque eles dizem assim, mas a igreja tem tanta estrutura para os meus filhos. Está errado. A melhor estrutura que você pode dar, o melhor que você pode oferecer para você e sua casa, é um púlpito fiel. A pregação fiel. Porque essas outras coisas, elas podem ser alinhadas com o tempo. Mas sem um púlpito fiel, irmãos. Sem um pastor que, pela graça, não faz da pregação, da instrução sua prioridade, a igreja defende. Então lembre disso. Está pensando em congregar numa igreja? Pergunta o seguinte. O púlpito é fiel? Há pregação fiel das Escrituras? E se você está em uma igreja onde isto é prioridade, você tem que louvar a Deus. Você tem que tirar proveito disso. Não negligenciando a pregação das Escrituras. A voz de Cristo. Não se ausentando do culto ao Senhor. Porque sempre que o pregador chamado é fiel, Cristo fala. Amém? Crianças, preste atenção. Mais uma vez aqui, ó. Preste atenção. Não que as outras coisas não sejam importantes, é claro que elas são. Cantar a Deus é muito importante, não é, Sara? É importante, não é, Giovana? É muito importante. Orar ao Senhor também. Como eu acabei de falar, a gente faz tudo que Deus mandou. A gente ora, canta. Mas olha só, se uma igreja, ela faz tudo isso, mas o pastor, ele não se dedica para pregar, ele não estuda, ele não leva isso a sério, o que é que está acontecendo? Essa igreja está correndo risco. Porque a pregação da palavra tem que ter prioridade. É por isso que você vem para o culto, você não percebe que a pregação ela demora um pouquinho mais do que as outras coisas, né? Por quê? Porque a prioridade é que você seja instruído. O que é que você seja instruído? É você aprender. É que a palavra entre no seu coração. Como é que a palavra entra no nosso coração? Por meio da pregação. Tá bom? Então lembre disso. Quando um dia forem
na igreja de vocês, você trazer alguém e essa pessoa dizer assim, mas a pregação demora mais, né? Você tem que dizer assim, porque a pregação é o mais importante. Porque sem ela, nós vamos para casa com fome. Né? E aqui nós somos alimentados. Amém? Por fim, os deveres do ministro. Ser um modelo para os fiéis. Dedicar-se à instrução da igreja. E por fim, versos 15 e 16, o ministro deve salvar a si mesmo e aos seus ouvintes. O ministro deve salvar a si mesmo e aos seus ouvintes. Verso número 15 diz assim: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Todos os conselhos que recebeu, Paulo diz assim, medita nestas coisas. Ele não quer apenas que Timóteo pense sobre elas, ele quer que ele as coloque em prática. Por isso que uma tradução apropriada poderia ser o seguinte: pratica essas coisas. Pratica essas coisas. Ele falou antes do exercício da piedade, você lembra? Timóteo deve manter a mesma diligência para garantir a obediência a todos os deveres que Paulo ordenou aqui. Mas qual é o motivo, irmãos? Para ele praticar? Para que teu progresso a todos seja manifesto. O apóstolo está se referindo ou ao progresso da vida espiritual, ou ao progresso ministerial, ou a ambos talvez, o que é mais provável. Portanto, se for diligente em colocar as ordens de Paulo em prática, todos notarão seu progresso espiritual e ministerial. Especialmente os anciãos da igreja de Éfeso. Os membros da igreja não vão mais desprezá-lo em razão da sua juventude. Antes, o seu progresso na piedade e na responsabilidade pastoral conquistará o devido respeito. E aí Paulo conclui o capítulo 4 dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Essa exortação final resume tudo o que ele falou até aqui. Primeiro, ele deve cuidar de si mesmo. Como assim? Ele tem que atentar ao que Paulo ordenou. Ele tem que cuidar da sua vida espiritual. Deve se exercitar na piedade e ser diligente em cumprir esses deveres. Para o próprio bem. Para o bem do seu ministério. E acompanhado disso, é seu dever cuidar da doutrina. Garantir que a igreja, que o povo de Deus seja ensinado segundo a sã doutrina. O ensino dos apóstolos. E aí João Calvino, o reformador, resume esses dois deveres dizendo: Timóteo deve ser diligente em seu ensino e conservar sua integridade pessoal. Cuida da tua integridade. Cuida do teu ensino. E garanta que as duas coisas não estejam em contradição. Vive. Prega. Mas vive o que te prega. E qual vai ser o resultado se ele for fiel a isso? E vai salvar tanto a si mesmo como aos seus ouvintes. Calma. Nós vamos entender o que ele está querendo dizer, né? Uma regra de interpretação, queridos. Palavras são interpretadas à luz do seu contexto. E quando nós vemos o contexto aqui, a leitura mais natural é entender o termo salvar, que ele diz aqui, em seu sentido redentivo. Ou seja, salvação eterna. É claro, irmãos, preste atenção, Paulo não está dizendo que Timóteo é capaz de salvar pecadores por si mesmo. O próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que essa salvação é obra exclusiva, é iniciativa de Deus. Só Deus salva. Isso é ponto de concordância na Escritura toda. Só Deus salva. No entanto, preste atenção, para salvar, Deus usa meios. Deus salva através de meios. E escrevendo aos Romanos, o mesmo Paulo afirmou o seguinte: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Escrevendo aos Coríntios, ele disse: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Como é que Deus salva? Por meio da pregação. É através da pregação da palavra de Cristo que pecadores são salvos. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, queridos, Deus usa pregação. E, portanto, Ele usa ministros. Ele usa pregadores. E é neste sentido, enquanto ministro, enquanto pregador do Evangelho, que Timóteo salva. Porque ele é um meio usado por Deus para salvar.
ele salva tanto a si mesmo como seus ouvintes. Se ele permanecer nos deveres apontados por Paulo, cuidando de si e da doutrina, e a pregando com fidelidade, tanto ele como os que o ouvem serão salvos, preservados, permanecerão salvos. E aqui eu tenho uma última aplicação. Ouça isso, ó. Preciso que você ouça isso com muita atenção. Cuide do seu pastor em oração. Cuide do seu pastor em oração. Por que eu digo isso? Tudo bem. Timóteo deve cuidar de si mesmo, deve cuidar da doutrina, deve cuidar da igreja, mas eu pergunto, e quem cuida de Timóteo? Quem cuida de Timóteo? Inclusive, há um livro escrito para pastores intitulado Quem Cuida de Quem Cuida? Quem cuida de quem cuida? De fato, meus irmãos, pastorear o rebanho de Deus é um imenso privilégio. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade tão grande que chega a pesar como um fardo. É nosso dever não só cuidar das pessoas, garantir que sejam alimentadas com a verdade, mas também cuidar do próprio coração. E especialmente, como diz o texto, salvar. Salvar. E a última sentença de Paulo me faz lembrar a frase de um puritano que diz assim: todo sermão faz com que seus ouvintes estejam mais perto do céu ou do inferno. Todo sermão faz com que os seus ouvintes estejam mais perto do céu ou do inferno. O que é que ele quer dizer com isso? É que o destino espiritual da igreja está ligado ao destino espiritual e à pregação de seu pastor. Se ele não prega o evangelho, se sua vida está divorciada da sua pregação, ele coloca a igreja em risco eterno. Não é por acaso que Tiago, em sua carta, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Os mestres serão julgados com maior rigor. É porque a língua e a vida do pastor podem salvar e condenar muitos. Salvar ou condenar muitos. A língua e a vida. E é justamente porque eu desejo o bem eterno de vocês, meus irmãos. A salvação eterna desse rebanho que eu rogo. Orem por mim. Orem pelo pastor de vocês. Eu sei que você é tentado a cobrar, a reclamar. Mas interceda a Deus. Uma vez que o peso é tão grande, para que Deus faça dele fiel, um pastor fiel aos seus deveres, perseverante, um padrão. Ore pela vida espiritual do seu pastor, porque ouça isso aqui. O pastor peca. O pastor esfria. Ele desanima na fé. Ele atravessa vales sombrios, como vocês. Também há dias difíceis, irmãos. Então, o pastor lê a palavra. Há dias difíceis também de orar, quando ele não tem vontade de orar. Há dias difíceis onde ele não tem vontade de subir aqui. Não é fácil. Não é fácil. E eu sempre me alegro quando um irmão fala que o filho dele de 3 anos ora pela minha vida. Esse menino ainda nem tem noção disso. Mas Deus usa as orações desse menino para sustentar a minha vida. Para sustentar a minha vida. E eu sei o quanto eu preciso disso, irmãos. Você quer cuidar de quem cuida? Ore. Ore ao Senhor pelo Timóteo que Deus deu a vocês. Ore ao Senhor para que Ele cuide de si e da doutrina. E se o salvar está em minhas mãos, no sentido do texto, por meio do evangelho, da pregação, eu quero concluir lembrando você mais uma vez da mensagem do Deus que pode salvá-lo para sempre. Todos nós nascemos em pecado, distantes da glória de Deus, incapazes de fazer o caminho de volta. Somos incapazes de conquistar a justiça por nossas próprias mãos. Você não é capaz de se salvar por suas próprias obras. Você está perdido. A ira de Deus há de cair sobre você. Só há uma forma de escapar do juízo que há de vir. É você correndo em direção ao Calvário. É você correndo para a cruz do Calvário.
É você lançando-se aos pés do Salvador, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se você fizer dele a tua vida, se você pôr a confiança do teu coração nele, se você confiar que o seu sangue é puro bastante para purificar toda a tua vida, toda a tua iniquidade, ele te salvará. Ele te libertará da condenação eterna. Ele fará de você filho de Deus. Ele te dará o Santo Espírito. Arrependa-se de seu pecado. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus para a tua salvação. Arrepende-te dos teus maus caminhos. E olha para o Salvador que venceu o pecado.